Olá pessoal, eu sou o professor Rafael e essa é a videoaula de reestruturação de empresas. Aqui um tema que a gente vai passar por alguns conceitos de movimentos que as empresas podem fazer no momento que elas querem buscar uma nova estrutura, né? Aqui por isso que reestruturação, aqui não é no sentido de que uma empresa está indo mal e vai reestruturar as coisas, mas às vezes até a situação, né? Mas aqui são possíveis movimentos que uma empresa busca fazer porque ela entende que é um movimento interessante, vai gerar mais valor para o acionista dela e assim por diante. Então aqui o conceito, primeiro aqui que a gente vai ver, spin-off, tá? Uma das maneiras que uma empresa tem para buscar uma nova estrutura, e aqui qual que é a ideia? Uma nova empresa que surge de uma outra organização, mas que permanece possuída e administrada pelos seus geradores. Tá? Então aqui a gente vê, né, o conceito de pegar uma divisão, uma unidade de negócio de um grupo que tenha várias unidades. Pô, então eu sou o conglomerado General Electric, tenho diversos braços, né, de atuação, faz uma série de atividades diferentes. Imagina que cada pedacinho lá é uma unidade, mas em um determinado momento eu posso querer que uma unidade passe a ser um novo CNPJ, e eu faço o spin-off desta unidade que continua sendo controlada pela General Electric, tá? É muito parecido com esse conceito de cisão que a gente tem aqui, e tem aqui inclusive uma ilustração, né? Então imagina que a sociedade X tinha lá dentro dela uma determinada atividade, duas determinadas atividades, ela cinde a atividade cinza e cria um novo CNPJ, tá? Parcela cindida carrega direitos e obrigações, passa a ser uma nova empresa, né? Isso daqui é um novo CNPJ, então vai ter ativo, passivo, patrimônio. Dependendo da maneira que a cisão for feita, é o que vai resultar na qualidade de cada caixinha nova, tá? Então aqui, importante instrumento para reorganização de grupos econômicos, divisão de atividades, pode ser total ou parcial, proporcional, desproporcional, alienação de controle. Aqui as possibilidades. Um ponto importante, pegando esse último item aqui do slide, alienação de controle. Imagina o seguinte, a Petrobras tem uma série de atividades, ela vai lá, explora óleo e gás, e ela também tem posto de combustível, né? Tem lá a BR Distribuidora. O que ela resolveu fazer? Ela pegou, imagina que a BR Distribuidora estivesse no mesmo CNPJ da empresa que está lá explorando e produzindo petróleo. Ela cinde a caixinha da BR Distribuidora para ser uma nova empresa e com isso viabiliza a alienação de controle, porque foi um movimento que a Petrobras fez em 2019. Ela pegou, pegou o braço que ela tinha de posto de combustível, né, BR Distribuidora, e fez o IPO dele. Passou a ter, além da própria, imagina que a sociedade X é a Petrobras. A Petrobras tinha 100% da BR, ela passou a ter, sei lá, vou chutar aqui um percentual, 70%, e ela jogou para o mercado diversos investidores, ela fez o IPO do braço, que passaram a ter 30% daquela atividade específica de postos de combustíveis. Tá? Então, como falei, são movimentos para buscar novas estruturas, não é que o negócio estava necessariamente indo mal. Tá? Novo conceito, joint ventures. Né? Aqui também bastante comum. O que são joint ventures? Operação estratégicas de união, tá? Esse que é o ponto aqui importante. União de esforços entre duas empresas diferentes, tá? Então, diferentes grupos econômicos. Um exemplo antigo, Alto Latino, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, um famoso Sony Ericsson, né? A gente tinha, de um lado, a Sony, empresa famosa, grande, e tinha, do outro lado, uma empresa que não tinha nada a ver com a Sony, a Ericsson. Estou abreviando aqui, está ficando só Eric. Então, pô, os administradores dessas empresas se conversaram e falaram, pô, eu sei fazer aqui um pedacinho de um negócio que você, pessoal da Ericsson, sabe fazer um outro pedacinho, e esses dois pedacinhos juntos ficam uma coisa bacana. A gente cria sinergia, a gente aproveita essa nova parceria. Vamos criar uma nova empresa em conjunto? Criou-se a Sony Ericsson, que era uma joint venture das duas, SE de Sony Ericsson, e aqui, né, vamos imaginar cada uma ficando com 50%. Não necessariamente vai ser 50-50 sempre, você pode ter variações, mas uma joint venture pura, aqui bem
dividido as coisas 50-50, tá? Então essa que é a ideia de joint venture, tá? Então você, via de regra, cria uma nova empresa, que pode ser uma sociedade de propósito específico, pode ser um consórcio, aí tem umas possibilidades aqui já, alguns detalhezinhos, mas o conceito importante de joint venture é esse conceito, duas empresas se unindo e formando um novo CNPJ, tá? Próximo conceito aqui, conceito de desinvestimento, tá? Então aqui algumas possibilidades. A empresa pode buscar desinvestimento de algumas maneiras e o exemplo da Petrobras é bacana, né? A Petrobras em algum momento se viu muito endividada e a Petrobras é um grupo que historicamente ficou tão gigante, foi fazendo tantos investimentos em ativos diferentes que ela, além de fazer o core business dela, né? O que é o core business? A principal atividade da Petrobras é ir lá procurar petróleo e depois produzir esse petróleo. Ela tinha, né, como eu acabei de falar, posto de combustível, tinha participação em usina de açúcar e álcool, etc, etc. Tinha uma série de negócios. Estava com muita dívida. O que ela fez? Pô, eu vou começar a desinvestir alguns dos meus ativos aqui, que não são o meu core business, e focar na exploração e produção de petróleo. Então, o que ela fez? Através da venda de participação no mercado acionário. O exemplo que a gente acabou de dar da BR Distribuidora. Ela foi lá e vendeu um pedacinho daquela empresa para o negócio, para o mercado. Por uma venda direta a outra empresa, normalmente de maior porte. Imagina que a Petrobras fosse vender o pedacinho da BR Distribuidora, em vez de ter sido para o mercado, tivesse vendido para um player do setor, por exemplo, a Cosan, que também atua com distribuição de combustível. Então ela vende diretamente para um player grande. Aqui neste caso não seria de maior porte, porque a Petrobras também é um gigante, né? Através da recompra por parte dos empreendedores / gestores da empresa. Aqui você imagina que os diretores da BR Distribuidora chegassem lá para a Petrobras e falassem: ó, Petrobras, eu sou o diretor, eu trabalho aqui, mas eu quero uma participação. Você vende para mim 30% do negócio? E aí a Petrobras vai lá, 30 aqui como exemplo, né? E a Petrobras vai lá e levanta um caixa vendendo essa participação para o próprio gestor da empresa. Ou ainda, por fim, estou com uma unidade problemática, está me gerando prejuízo, não quero continuar com ela, liquido aquela empresa e pelo menos estanco o problema, tá? Mais um conceito, fusão. Sociedade X mais sociedade Y é igual a sociedade Z. Z por quê? Não é nem X nem Y. Um exemplo famoso, Sadia mais Perdigão é igual a BR Foods. Né? Em algum momento aquelas duas empresas que eram competidoras, super competidoras, né, se juntaram. Por quê? Né? A Sadia estava apertada, então chegou lá na Perdigão, os gestores, acionistas se conversaram, foi interessante para todo mundo, criou-se uma nova empresa que é um bicho maior, né, via de regra. Então esse que é o conceito da fusão, tá? A sociedade resultante sucede às fusionadas, então essa deixa de existir e eu tenho uma empresa nova maior, tá? Figura pouco utilizada, mas também acontece. Agora, em vez de A mais B é igual a C, agora não, eu tenho uma incorporação ou aquisição. Qual que é a diferença da fusão? Alguém está comprando uma empresa que deixa de existir, mas a empresa que está comprando a incorporadora continua ali como incorporadora, continua valendo, e esta que sumiu. Ela integra uma nova caixinha, que passa a ser uma caixinha maior, sumiu e o nome continua sendo o da empresa que comprou. Exemplos, a gente tem diversos bancos, né? Itaú, Bradesco, Santander, que foram incorporando vários bancos pequenininhos aí ao longo dos anos, né? Então pegar um exemplo, o Santander comprou o Sudameris, e aí o Sudameris deixou de existir e virou Santander, tá? Então são vários possíveis exemplos, e esse setor bancário é um bom setor para dar exemplos de incorporação e aquisição, né? Incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações, é óbvio, né? Então imagina que essa empresa incorporada, o Sudameris, que foi incorporado pelo Santander, estava devendo R$100 ali para alguém. É óbvio que no momento que o Santander incorporou o Sudameris, pô, essa dívida de R$100, agora o Santander responde por ela, tá? Incorporadora mantém CNPJ,
pode ser utilizado para alienar controle. Tá? Então aqui o conceito, né? Pensar que fusão conversa com incorporação, né? São duas caixinhas se juntando, ficando via de regra caixinhas maiores, mas o formato que é diferente. Modos de aquisições, quando então a gente está falando das empresas se juntando ou não se juntando e somente comprando ativos, né? Em vez de comprar uma empresa, comprar um ativo. Então vamos entender as diferenças, as consequências dos formatos. Se uma empresa está comprando ação, se o Santander for lá e comprou todas as ações do Sudameris, é o que a gente acabou de ver aqui, tá? E aí então o que vai acontecer? Ele tem ações com direito a voto, em dinheiro, outras ações ou títulos, oferta geral de compra, oferta pública aos acionistas da empresa-alvo. Se a empresa que está sendo comprada é uma empresa aberta, aquela empresa que está fazendo a aquisição tem que fazer uma oferta pública para os acionistas desta empresa que está sendo comprada, tá? Na situação de aquisição de ativos, qual que é a diferença? Aquisição de ativos, aprovação formal pelos acionistas da empresa vendedora. No caso de ser um ativo grande, imagina que a empresa A está aqui, a empresa B está aqui. A empresa A não está comprando a empresa B, não está comprando as ações da empresa B. Ela está comprando um ativo só dessa empresa B. Imagina que essa empresa B tem duas plantas fabris. Uma caixinha aqui que é uma planta e uma caixinha aqui que é uma outra planta. Cada uma, grosso modo, representa metade da capacidade de produção dela. A empresa A faz uma oferta para dar dinheiro para a empresa B e receber esta planta aqui que ela tinha. Ela está comprando esse ativo. Quando este ativo é um ativo muito relevante, aí a gente tem essa situação de aprovação formal pelos acionistas da empresa vendedora. Então, os acionistas daqui da empresa B vão ter que aprovar esta situação. Se você está imaginando na empresa B como uma empresa pequena, de dono, pô, óbvio que a empresa e o acionista muitas vezes se confundem, mas imagina que a empresa B é uma empresa aberta. Ela tem uma série de pequenos investidores que estão lá e não estão no dia a dia da empresa, e o cara não está lá para falar, pô, eu quero vender esse ativo aqui ou não. Então, se esse ativo é relevante, aí exige-se a aprovação da base de acionistas da empresa B, tá? Aqui alguns pontos a mais, tá? Na aquisição de ações, não é preciso convocar essa assembleia de acionistas que a gente acabou de mencionar. Neste caso, né? Nesse caso, a empresa B vai ter que convocar a assembleia de acionistas para aprovar a venda desse ativo. Se a empresa está vendendo ações, aí já é o próprio acionista que vai decidir se ele quer vender a ação dele ou não. Então eu não preciso convocar uma assembleia, ele que já vai tomar a decisão dele porque a ação é dele, tá? Se o acionista da empresa visada não gostar da proposta numa compra de ação, ele não aceita e pronto. Empresa compradora negocia diretamente com acionistas pela oferta pública de compra, tá? Então aqui é como que funciona no momento que a empresa A vai comprar as ações da empresa B e não o ativo. Qual que é o ponto aqui? Geralmente uma negociação hostil, né? Ainda pensando no mundo de empresas abertas aqui, para isso fazer mais sentido. O que é uma negociação hostil? Sem negociação com a administração da empresa. Então, aquela oferta, a empresa A chega aqui, vai fazer uma oferta pelas ações da empresa B. As ações da empresa B estão na mão de um monte de pequenos investidores que estão aqui e controlam essa empresa. A empresa A chega para esses investidores e fala, olha, investidores, vocês aceitam X reais por cada ação? Bacana. Mas os administradores, os diretores que estavam aqui tocando o dia a dia da empresa, o conselho, se este pessoal não está em acordo com esta oferta, isso é o que a gente está chamando aqui de uma negociação hostil, não passou pela negociação com a administração da empresa. O que acontece? Muitas vezes o cara que está aqui, sou o diretor, sou o CEO, eu imagino que se a empresa comprar o controle dessa empresa, eu vou perder meu trabalho. Muitas vezes pode ser esta situação, e é isso que a gente está chamando aqui de uma negociação hostil, tá? Mas é óbvio que às vezes é ruim para o cara que trabalha, mas pode ser bom para o acionista, né? Isso é possível. Tá? Então gera um custo de aquisição mais alto do que uma fusão, muitas vezes pode envolver, começa a ter imbróglio, começa a ter
algumas movimentações que até tiram o foco do management que está tocando no dia a dia, pode acabar tirando o foco da operação da empresa e deixa de gerar valor. Você está perdendo lá receita, está perdendo otimizações no dia a dia, porque você entra numa questão aqui que não está dentro da operação da empresa. É comum uma minoria de acionistas resistir à oferta. É óbvio, né? Imagina que uma empresa grande vai ter uma série de investidores. Nem todos têm os mesmos interesses, nem todos têm as mesmas posições, às vezes um vai querer, outro não vai, e você tem esse tipo de situação, tá? Muitas aquisições de ações acabam se transformando em fusão mais tarde. Aqui, às vezes, são possíveis desfechos dessas histórias, desses imbróglios de aquisições hostis. Imagina que no andamento aqui de uma tentativa de compra, às vezes a base de acionistas não aprova o valor que ele está oferecendo aqui, as coisas vão caminhando de uma maneira que no fim, ao invés de ter ocorrido de fato uma aquisição de ações aqui da empresa A comprando as ações da empresa B, às vezes pode resultar numa fusão, pode ser um caminho possível, tá? E aqui um resumão de diferentes consequências quando a aquisição é de ações ou quando a aquisição é de ativos. Então, quando a empresa A está comprando ações da empresa B, como a gente viu aqui neste fluxo, o dinheiro vai para os detentores das ações da empresa B, que é o acionista. Quando a gente viu o exemplo de que a empresa A estava comprando um ativo da empresa B, para onde estava indo o caixa? Para a empresa, que é a detentora do ativo. Tá? Então aqui é isso, nesse quadrinho resumo. Ações precisam de aprovação? O próprio acionista que vai decidir se ele vende a ação dele ou não. Ativos precisam de aprovação? Se o ativo for pequeno, não precisa. Pô, vou vender um carro de 30 mil reais que está lá no imobilizado da empresa. Pô, não vai chamar uma assembleia de acionistas para decidir isso. Mas vou vender uma planta daquelas 2 plantas que eu tenho, a planta que eu estou vendendo é metade da capacidade de produção. Vai precisar de aprovação. Quando o investidor está comprando a ação, o imposto na pessoa jurídica vai existir? Não existe. Quem está vendendo a ação é o acionista, né? Foi essa pessoa aqui que vendeu a ação. Se ele tiver ganho de capital, é ele que paga o imposto. A empresa B aqui não paga. Já no caso de situação de venda de ativos, é a empresa que eventualmente paga o ganho de capital, porque é ela que vendeu o ativo, tá? E agora, imposto no acionista. Compra de ação, acionista pode pagar o ganho de capital. Venda de ativos, não tem. Por quê? Porque o acionista não está vendendo o ativo, é a empresa. Reparem que isso aqui é uma consequência na prática, né? O pagamento é para o acionista. Se o pagamento é para o acionista, quem vai pagar o imposto? O imposto é o acionista. Né? A pessoa jurídica que não paga. Aqui o pagamento é para a empresa que está vendendo, então quem que vai pagar o imposto é a empresa que está vendendo, imposto pessoa jurídica. Então ela paga se tiver, sempre, né, se tiver ganho de capital, e o acionista não paga, tá? Então uma coisa está ligada com a outra. E por fim, uma consequência importante. Quando o investidor A está comprando as ações da empresa B, ele vai assumir todos os passivos daquela empresa B. Se ele comprar somente o ativo, ele não vai ter um passivo atrelado, ele somente está levando um ativo para casa, está pagando caixa pelo ativo e pronto. Isso é importante, né? Imagina que a empresa A comprou a empresa B, aí aquela empresa B tinha uma série de contingências por trás, se tiver qualquer problema depois, ele vai ser o responsável, tá? Então esse é sempre um ponto que tem que ser levado em consideração. E aqui, para finalizar, mais um formato de compra entre empresas, leveraged buyouts, uma compra alavancada. O que é isso, né? Uma transação onde um investidor vai comprar a participação de uma determinada empresa e vai usar, cadê? Aqui, né? Vai usar muita dívida. E a dívida, via de regra, dentro do balanço da empresa que está sendo adquirida. Então vamos ver um exemplo aqui. A empresa A vai fazer o investimento na empresa B. Ela quer comprar a empresa B. E para isto, o acionista, vamos imaginar que era uma pessoa só.
esse acionista aqui vai receber R$1.000 pela venda da empresa que era dele, né? Então a empresa era dele, aí vou até apagar essa flechinha aqui, né? Essa é a situação inicial. O acionista detinha a empresa B, vem lá a empresa A e vai falar, ó, acionista, toma R$1.000 pela tua participação. Bacana. Você deixa de ser o controlador da empresa B e eu, empresa A, que passo a ser a controladora da empresa B. Da onde vieram estes R$1.000? Veio do bolso aqui da empresa A? Não. Estes R$1.000 vieram através de dívida que entra aqui no passivo da empresa B. Esses 1.000 aqui vieram daqui mesmo, ó. Eu alavanco a empresa que está sendo comprada, boto R$1.000 aqui na conta dessa empresa, essa empresa manda o dinheiro para o acionista, bacana, o acionista foi para a praia, e a empresa A passa a ser a proprietária dessa empresa B, que é uma empresa com dívida de 1.000. É óbvio que tudo bem, no momento que essa empresa que passa a ter a dívida, o acionista responsável pela empresa que deve esta dívida é o novo investidor. Mas reparem que não foi o investidor que tirou do bolso dele, via de regra essa dívida não está aqui no balanço do investidor, está no balanço da própria empresa que está sendo adquirida. Por isso que a gente chama este formato aqui de uma compra alavancada, né? De fato, está totalmente ligado com dívida com alavancagem, tá? Ativos da empresa são usados como colateral, via de regra, para garantir o pagamento dessa dívida. E aqui uns detalhezinhos a mais, né? Normalmente você vai criar algumas cascas lá, alguns veículos para fazer a modelagem societária desse investimento, tá? Mas o ponto importante, gente, é esse que a gente acabou de ver. Leverage buyout, o que é? O conceito é esse daqui, tá? Qualquer tipo de empresa, essa empresa B, rola qualquer tipo de empresa, de qualquer setor de atuação, com qualquer perfil de risco, não rola. Né? Uma empresa dessa, que vai ser comprada numa estrutura que ela se alavanca, via de regra, é uma empresa estável, muito geradora de fluxo de caixa, sem grandes volatilidades. Por quê? Porque aí eu consigo ter o conforto de fazer esta dívida neste balanço que passa a ser um balanço alavancado. Né? Uma empresa previsível, geradora de fluxo de caixa, que comporte essa alavancagem. Tá? Então aqui, com esse conceito de leverage buyouts, a gente tem um último slide aqui dessa nossa videoaula, tá? Então, só relembrando aqui os principais temas, o que a gente passa aqui nessa aula de reestruturação? Todos os possíveis caminhos que uma empresa pode buscar para gerar coisas diferentes, vamos dizer assim, né? Uma estrutura nova. Pô, eu estou de um determinado jeito aqui rodando, mas dá para fazer algo melhor? Pô, então eu consigo fazer a cisão de uma atividade minha e gerar um novo CNPJ, eu vou comprar uma outra empresa e fazer uma fusão, uma aquisição, eu consigo fazer um investimento aqui via leverage buyouts, eu vou tomar uma decisão de comprar alguma coisa, eu quero comprar a ação daquela empresa, eu quero só comprar o ativo daquela empresa, quais são as consequências? E aí por diante, tá, gente? Então, obrigado e até a próxima videoaula.